conectar o ZB Mini Extreme, que é esse carinha aqui, em uma ligação paralela física, utilizando fios. Bom, para começar a gente precisa entender como funciona a ligação paralela física, que é essa daqui, né? Eu tenho dois interruptores ou mais, posso ter interruptores intermediários aqui no meio, né? Mas, por exemplo, num corredor ou numa escada, eu vou subir a escada, ligo embaixo, chego lá em cima, desligo, vou descer a escada, ligo, chego lá embaixo, desligo. Ou seja, eu tenho dois interruptores trabalhando junto de um único circuito, controlando um único circuito. Posso ter mais, como eu falei, intermediários aqui no meio. Se você não conhece, eu vou deixar aí um card para um vídeo que fala dos interruptores das pontas, que são os interruptores three-way ou interruptores paralelos. E vou também deixar um card falando dos interruptores intermediários, que esses vão aqui no meio para você entender como eles funcionam. Bom, o funcionamento então é esse. Eu tenho um único circuito controlado aí por um par ou, né, até mais interruptores. Eu posso ter um corredor, um desse aqui na ponta, outro desse na outra ponta e no meio vários intermediários. Mas o importante é que sempre nas pontas eu tenho three-way, interruptores com 3 conexões, por isso que eles são chamados de three-way. Vamos dar uma olhadinha neles para a gente entender como eles funcionam, né? E exatamente por que, né, que eles têm esses 3 conectores. Bom, mas antes da gente entrar em detalhes, dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo, você vai encontrar o link para a compra desse dispositivo aqui, que é o ZB Mini Extreme, pequenininho. Nós temos um outro vídeo explicando como é feito o pareamento dele, como são feitas as configurações. Eu não vou falar de nada disso aqui, eu já vou chegar e já vou ligar ele direto na caixinha, então dá uma olhadinha nesse outro vídeo que eu estou deixando aí. Olha a descrição do vídeo, pega o link para a compra, caso você se interesse desse dispositivo. E não esquece, deixa seu like, deixa aí seus comentários, deixa suas dúvidas. E, muito importante, se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se. Isso nos ajuda a continuar trazendo novidades como essa daqui todas as semanas. Bom, nós já soltamos aqui as caixinhas, vamos dar uma olhadinha então como são conectados esses interruptores. Então veja, eles são chamados de interruptores three-way porque eles têm 3 conectores, né? Como é que ele funciona? Ele tem um conector central, né? Os dois aqui da ponta são esse modelo three-way, ou 3 vias, ou paralelo, ele tem vários nomes aí no mercado, mas é um interruptor com 3 conectores. Como é que funciona, né? Eu tenho esse conector central, que quando eu movo o interruptor para um lado, ele vai conectar o conector central a um desses lados. E quando eu movo para o outro lado, ele vai conectar o central ao outro lado. Isso permite o funcionamento do paralelo. Por quê, né? Vejam que ele tem esse par de fios brancos, né, que vai de um interruptor para o outro, é chamado cabo de balanço ou cabo paralelo. São 2 fios que unem esses interruptores. E quando eu coloco, por exemplo, né, aqui no central, a fase que vem lá do meu disjuntor e levo, né, para esse conector central, eu tenho que fazer com que essa fase chegue ao retorno da lâmpada, que é esse amarelo aqui, para que eu feche o circuito, né? Porque a lâmpada tem 2 conectores, um está ligado diretamente ao neutro, ou se for uma ligação 220, fase-fase vai estar ligada a uma fase direta, e a outra fase, ou no caso do nosso aqui que é neutro e fase, ela vai pelo retorno quando eu fecho o circuito. Como é que eu faço com que essa fase chegue aqui na lâmpada? Bom, imaginem que eu ligo aqui e eu estou ligando minha fase a esse fio branco, que é esse aqui, ela está ligada a esse lado e não a esse. Então ela vai chegar aqui, por exemplo, nesse branco aqui, né? Se eu tiver com esse interruptor na posição em que esse branco está ligado ao central, ela vai acender. Se tiver em outra posição, ela vai permanecer apagada e aí eu tenho que mover esse para acender. Quando eu movo, eu estou ligando, né, o retorno da lâmpada a esse branco. Se eu inverter aqui, ó, eu troco o fio branco, né, esse parzinho, eu troco qual que está levando a fase, então ela apaga. Para que ela acenda de novo, eu preciso inverter novamente. Então eu consigo, com 2 que invertem a posição de por onde passa a fase nesses fios brancos, se é por um ou por outro, eu consigo ter esse efeito, né, de ligar de um lado, desligar do outro, ligar novamente aqui, desligar aqui, enfim, aquele controle que a gente conhece. E os interruptores intermediários que vão no meio, eu já deixei um card de um vídeo que mostra, eles fazem a inversão
também aqui no meio. Você pode colocar quantos você quiser. Mas o importante é que esses dois da ponta são os que controlam aqui a ida, né, da fase até o retorno. Bom, dito isso, como é que a gente vai instalar esse carinha aqui para controlar esse circuito? Primeiro, ele é um dispositivo sem neutro. O que eu vou precisar ligar nele aqui? Uma fase. Vou precisar ligar também o retorno da lâmpada. Então você vai ter que escolher aí na sua casa qual caixinha fica mais fácil trabalhar com ele. Por quê? Porque eu preciso que ele fique ligado aos dois centrais desses interruptores, né? Um central de um interruptor vai entrar aqui no S1, outro no S2, ou a gente sabe aqui, né? Se você já viu, se você não viu ainda, né? Veja o vídeo sobre ele, a gente sabe que o S1 também pode ser ligado na fase. Ora, isso me traz aqui alguma vantagem, né? Então imagine o seguinte, imagine que eu tenha a facilidade de ter na mesma caixinha o retorno, que está aqui, e também a fase. E se eu tiver a facilidade de ter uma fase também nessa caixinha, está tudo resolvido, é só instalar ele do lado de cá, vai funcionar. Vamos fazer essa instalação? Bom, aqui que eu vou precisar? Vou precisar da fase, aqui na entrada de fase, né? No L, então vamos ligar a fase, no L-in. Vou ligar o retorno da lâmpada, que está saindo aqui desse central, ao L-out, que é a saída aqui do meu dispositivo. O que falta ligar? Bom, o S1 a gente sabe que pode ser ligado na fase, então, tranquilo. E o S2 eu vou ligar no central desse interruptor aqui. Bom, vou colocar esse fiozinho branco aqui, ligando então o S2 ao central do interruptor. E ele vai aqui no central, então, do interruptor. Prontinho. Vamos ligar a energia? Bem, liguei a energia, vamos ver se ele entra no ar. Já está aqui respondendo ao aplicativo, né? Lembrando que ele está conectado a um gateway, um hub, né? Sonoff, Zigbee. Vamos ver aqui os botões funcionando. Notem o seguinte, né? Quando eu fechei a caixinha aqui, eu tinha deixado sem o fase, já religuei aqui, é necessário fase aqui nessa caixinha também para fechar o circuito, né? Mas veja como ficou simples a ligação aqui, né? A ligação do ZB Mini ficou só com 3 fios, né? Ficou o fio de saída, retorno da lâmpada, o fio de entrada da fase e um fio do interruptor ligado no S2. O S1 eu não preciso ligar, porque ele já está sendo, nesse caso aqui, alimentado pela fase. Vamos fechar essa caixinha também. Prontinho, ó. Agora eu tenho, né, o ZB Mini aqui. Eu tenho comando por um botão, pelo outro. Tenho o comando, né, posso ligar ou desligar por qualquer um dos botões. Tenho o comando também pelo aplicativo, posso ligar ou desligar. Notem que o aplicativo indica, né, quando a lâmpada está acesa, ele fica branco aqui, ó. Pode ser acesa pelo botão, acesa pelo próprio aplicativo, pode ser aceso aqui por um comando de voz, pode ser aceso por várias formas, né? Então a conexão do Mini ficou bem simples. O que eu tive que mexer? Na verdade, desse lado aqui eu não preciso nem tirar a fase que eu tinha tirado, né? Inicialmente, não precisa, tem que ficar para funcionar. Desse lado aqui, eu vou colocar o Mini, eu só vou precisar trazer uma fase para cá se não tiver. Isso geralmente tem na caixinha, né? Então você vai ter uma fase aqui, tem que ser a mesma fase que está entrando aqui. Cuidado se você estiver numa casa aí que tenha uma rede bipolar, tripolar, você pode ter mais de uma fase, então tome cuidado para que seja a mesma fase que você vai ligar de um lado e do outro. E pronto, ele já está funcionando aqui, então, num paralelo físico. Bem, é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Não esquece então de dar uma olhadinha na descrição do vídeo para ver o link para a compra do ZB Mini aqui, se você quiser, o ZB Mini Extreme, esse pequenininho, novo, novidade aí da Sonoff. Não esquece também de dar uma olhadinha nos cards que eu deixei, o vídeo, né, com a instalação, configuração, pareamento do ZB Mini. Eu não coloquei nenhuma informação desse tipo aqui nesse vídeo, esse vídeo é só para falar do paralelo físico. E não esquece também de deixar seu like, deixe aí seus comentários, deixe suas dúvidas. E muito importante, se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se. Isso nos ajuda a continuar trazendo novidades como essa daqui, todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo.